Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Engenharia Legal. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Hoje estudaremos então algumas questões de insalubridade, periculosidade, dano sinistro e questões de engenharia civil, aplicados, claro, à perícia. Com relação então à insalubridade, o que raios é a insalubridade? A insalubridade está definida na NR15 como a exposição a um agente nocivo acima dos limites de tolerância. O que raios é um agente nocivo? É um agente que poderá ser de origem química, física ou biológica. E você estará sendo então somente exposto a esses agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Ou seja, você pode se expor a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos. Contudo, não pode ser acima dos limites de tolerância. Tem um limite para isso. E esse limite será definido, então, pela insalubridade, conforme a NR15. Agora, quando estamos tratando de periculosidade, a periculosidade ela consta lá na NR16. E ela se correlaciona, então, à exposição a uma atividade perigosa. Perceba a diferença. Uma atividade perigosa é periculosidade. Um agente nocivo acima dos limites de tolerância é insalubridade. Essa é a principal diferença. E alguns exemplos, então, de uma atividade perigosa ou periculosa seriam, então, atividades que têm o potencial inflamável ou explosivo. Com relação agora aos conceitos de sinistro e dano, qual é a diferença? Um sinistro é um evento danoso que gera prejuízo material ou prejuízo humano. Um exemplo de um evento danoso é um incêndio, uma explosão, um desabamento, que estudaremos na sequência. Então, tudo isso são exemplos de eventos danosos que constituem sinistros. E o que raios é o dano? O dano ele é conceituado como um prejuízo efetivo, consequência do sinistro. Então, lá, o incêndio como um todo, ele é um sinistro. Agora, uma parte específica que sofreu a queima em decorrência do incêndio, aí é um dano. Um dano numa coluna, um dano num pilar, dano numa estrutura específica. Estamos tratando de um dano, que é a consequência do sinistro. Agora vamos então estudar alguns outros conceitos, principalmente com relação à engenharia civil. O conceito de deslizamento e escorregamento, ele é diferente de um desmoronamento, que é diferente de um desabamento e, por fim, é diferente de um solapamento ou de uma erosão. Perceba a diferença. Num deslizamento ou num escorregamento, nós temos, então, um evento, um sinistro, um evento danoso ocorrendo, cuja velocidade é variável. Geralmente, obrigatoriamente, será um evento geotécnico. Ele vai ocorrer, então, quando houver uma saturação do solo em decorrência de chuva, quando massas de solo e rocha, então, estiverem em contato, e em decorrência de um movimento correso em plano de ruptura. Então, perceba, é um deslizamento, é um escorregamento. Alguma coisa, é um deslizamento de terra, né? É um evento geotécnico. É algo assim de uma magnitude relevante, maior, natural. Geralmente natural, em decorrência de saturação do solo ou algo que o valha. Isso é um deslizamento. Não confundir com desmoronamento. Perceba a diferença. O desmoronamento, ele tem uma velocidade mais rápida, enquanto que o deslizamento pode ser variável. O desmoronamento é de uma velocidade rápida. Ele será pode ser um evento natural, como um evento geotécnico, mas ele também poderá ser um evento estrutural. E ele irá ocorrer em virtude de uma erosão ou de uma infiltração, da qual ocasionará a perda de suporte. E será então, nesse momento, irá ocorrer a queda localizada de elementos estruturais. Então, falou em queda localizada de elementos estruturais, nós estaremos diante de um desmoronamento. Ou seja, uma construção, algo que estava ali sustentado por algum elemento estrutural, em decorrência de uma infiltração, de uma erosão,
do que quer que seja, se era uma estrutura construída pelo homem, nós estaremos falando então de um desmoronamento. Enquanto que, se estivermos falando de uma estrutura natural, um barranco, um morro, o que quer que seja, aí nós estaremos falando então de um deslizamento ou de um escorregamento. Essa é a principal diferença entre um deslizamento e um desmoronamento. Só pode ser desmoronado alguma coisa que foi construída, que possuía elementos estruturais. Por fim, o conceito de desabamento. Só pode desabar algo que foi de fato construído, né? Então é um evento necessariamente estrutural, não mais natural, tão somente estrutural, em decorrência de uma falha construtiva. E perceba, a velocidade no desabamento é súbita, ele desaba na hora. Esse evento estrutural, em decorrência de falha construtiva, ocasiona então um desabamento, cuja velocidade será súbita, será instantânea. E essa falha construtiva irá acarretar sobrecarga e fundação precária. Então, em virtude de uma sobrecarga ou de uma fundação precária, ou seja, uma falha estrutural, ocorrerá o colapso total ou parcial da edificação. Isso, então, é o conceito de desabamento. Diferenciando, então, o desabamento do desmoronamento. Primeiro ponto é a velocidade. O desabamento ele ocorre em uma velocidade súbita, é instantâneo, desabou. O desmoronamento é uma velocidade relativamente rápida e ele irá ocorrer lá tanto de forma natural quanto estrutural. O desabamento é tão somente estrutural. Perceba, em ambos nós temos elementos estruturais envolvidos. No desabamento é potencialmente em virtude de uma falha construtiva, que em virtude de uma sobrecarga ou de uma fundação precária, que irá ocasionar o colapso total ou parcial da edificação. Enquanto que o desmoronamento são elementos estruturais que lá estavam que acabam perdendo o suporte. Então, é uma queda localizada de elementos estruturais. Por isso que ele não é súbito, ele é uma velocidade relativamente rápida, em virtude de erosão, infiltração, e em virtude dessa perda de suporte que os elementos estruturais forneciam. Então, basicamente, essa é a diferença entre um desmoronamento e um desabamento. Por fim, temos a questão da erosão ou do solapamento, são sinônimos. A velocidade de uma erosão ou de um solapamento é lenta, né? Ela demora mais para ocorrer. E esse será, então, um evento superficial, em virtude de água, vento ou fluxo do rio. Também ocorrerá em virtude de uma perda de suporte estrutural e instabilidade gerado. Então, estes são os conceitos, de forma geral, com relação aos sinistros ou eventos danosos que podem ocorrer. Deslizamento ou escorregamento, desmoronamento, desabamento e erosão e solapamento.